Oi, tudo bem com vocês? Bom, então eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né, os meus aprendizados dentro da magia, dentro da bruxaria. Lembrando que eu pratico há cerca de 4, 5 anos. Não repara minha voz, tá? Inclusive é o motivo de eu não ter gravado os últimos dias. Eu peguei uma gripe um pouco forte aí, eu ainda tô um pouco rouco. Mas agora já dá pra começar a gravar os vídeos normalmente, tá? Bom, basicamente o maior aprendizado que eu tive, né, ele tá muito relacionado com a forma com a qual eu entrei dentro da prática de bruxaria, né? Dentro do ofício da bruxaria, que foi através da busca pela reconexão com a Mãe Natureza. Eu sempre fui uma pessoa muito conectado com a Terra, e alguns ritos de conexão, né, de reconexão comigo mesmo, sempre fizeram muita falta pra mim. Mas mesmo antes de começar a praticar bruxaria, né, eu sempre fui uma pessoa que precisou estar muito em contato com a Terra, tá? Eu moro na cidade, então eu sempre estava fazendo alguma coisa, né, que pra mim, né, ajudava ali nesse processo de reconexão. E pra mim, né, a bruxaria, né, ela está muito ligada ao meu caminho espiritual, tá? Não que a bruxaria seja um caminho espiritual unicamente, porém, pra mim, né, ela agiu dessa forma, né, ela começou dessa forma. Então, pra mim, um dos principais aprendizados, né, uma das principais coisas que mudou na minha vida foi eu conseguir alcançar ali um nível satisfatório, né, pra mim, de conexão com a natureza, entender que eu, assim como as ervas, como as plantas, como os animais, como os mares, as montanhas, sou a natureza. Toda aquela desconexão, né, a gente tira o ser humano do meio do mundo, né, como se a gente fosse algo muito melhor, algo superior, ou apenas algo que não pertence à Terra, muito diferente de todos os outros organismos que estão aqui, né, mas na verdade não. Então, conhecer um pouco mais sobre as vibrações, né, a vibração das coisas, reconhecer, né, poder olhar para uma planta, por exemplo, e ver que ela tá viva, que ela vibra, que ela tem magia, me fez entender ali que cada coisa tem o seu nível de consciência, a sua função. E isso me mostra, né? Me mostrou ali, me incentivou a buscar o meu propósito na Terra, né? Porque os animais têm propósitos, os cristais têm ali o seu propósito, né? Eles levam milhares de anos para ficarem prontos. Muitos animais ali vivem exclusivamente, unicamente, né, para realizar um ato, né, em prol da natureza. E esse é o ciclo da Terra, né? Então, a bruxaria me ensinou, né, me mostrou ali que eu faço parte desse ciclo. E que a mesma natureza que está presente nas plantas, né, a mesma fonte criadora que está presente nos animais, também está vibrando dentro de mim. E uma outra coisa que eu aprendi também é em relação a negar as nossas sombras, tá? Uma coisa que eu vi mesmo é que quando a gente fica negando as nossas sombras, a gente nunca vai conseguir ter luz o suficiente para iluminar as nossas práticas, iluminar as nossas mudanças e corrigir, ou pelo menos entender o que nos leva a ter determinados atos. E muitas vezes essas atitudes, né, elas não são prejudiciais apenas para os outros, tá? Normalmente elas são, né, na grande maioria, prejudiciais para nós mesmos, tá? Pelo menos essa foi uma coisa que eu consegui observar ali dentro da minha mente. Então, consegui entender ali o que era uma questão social, o que era eu mesmo, né? Porque a gente sabe que na sociedade que a gente vive, né, o bem e mal tem um significado ali totalmente deturpado, né? Até porque muitas coisas são aceitas, são benéficas a determinadas classes, né, a determinados indivíduos. Outras coisas, né, que são determinantes ali para outros tipos de indivíduos já não são. Então, a principal coisa que eu, pelo menos, aprendi aqui foi entender da onde se originam determinados dogmas que me fazem me julgar alguém ruim, né, ou julgar algo negativo. Normalmente, a maioria dos dogmas que a gente tem é muito ligado, né, às religiões predominantes, né, às opiniões de famílias que vêm desse tipo de religião e também aos sistemas, né, de consumo, né, que a gente precisa ali tá dentro de um certo padrão, né, para ser aceito, para estar tudo bem e para representar algo positivo, né, para a sociedade em geral. Então, romper com esses sistemas de crença, né, de bem e mal ali que eu tinha antes, né, pelo menos, foi uma das coisas que a bruxaria me ajudou a fazer. Tá? E lidar com o lado sombra, para mim, diz respeito a entender essa dualidade que tem dentro de mim, tá? E tentar o máximo possível, né, na verdade, tentar ser o mínimo possível hipócrita, como a maioria dessas pessoas que tem esse tipo de discurso é. Uma outra coisa que a bruxaria me ensinou foi a história. A minha conexão, né, com a bruxaria, né, como eu falei, ela tá muito ligada ali às minhas práticas espirituais, né? Isso me levou a começar a estudar muito mais a fundo, né, o que de fato tinha acontecido, né, o que de fato foi a bruxaria. E aí a gente começa a perceber, né, pelo menos eu comecei a perceber com base nesses estudos, né, mais profundos acerca da história da humanidade, que a história foi muito mal contada pra gente, tá? Nas escolas, a sociedade, ela propaga ali mentiras absurdas, né, sobre a colonização, sobre o papel das mulheres na história, sobre a ascensão, né, das religiões abraâmicas, né, que quando a gente estuda um pouquinho ali, a gente já consegue descobrir que na verdade não foi nada daquilo que foi pregado, né, foi massacre atrás de massacre. Outra coisa que eu aprendi também está muito ligado com a primeira parte, né, de me entender como parte da natureza.
também me entender como parte do divino, tá? Entender que o poder criador, né, ele também está dentro de mim. E isso me faz ter uma conexão um pouco diferente com as divindades que eu cultuo e me relaciono. Porque, em geral, né, os bruxos, eles não estão ali, né, a pé de implorar pelas divindades, né, como se a gente precisasse de uma divindade para viver. Não, tá? Até porque a gente já está vivo. A gente já é capaz de criar as coisas. Obviamente, não tô me comparando, né, com o potencial divino. Isso seria ridículo. Mas é bem o oposto disso, na verdade, tá? Entender que a divindade não precisa de mim. Que mesmo se eu tiver ali um altar gigante, né, com todas as divindades do mundo e não estiver conectado com o meu divino interior, eu vou continuar me sentindo insatisfeito e dependendo de coisas, né, que eu nunca vou conseguir, porque elas não vão depender de mim. Então, em geral, né, o que a bruxaria me mostrou e me ensinou ali é que eu sou protagonista da minha própria história. Que sim, né, a minha conexão com o divino pode ser extremamente enriquecedora. Mas essa dependência, né, do divino que a gente tem ali, principalmente em decorrência da estruturação de crenças, né, das religiões que são mais proeminentes no lugar que a gente vive, elas são, né, extremamente prejudiciais dentro das nossas práticas mágicas e elas sempre vão, no final de tudo, trazer a sensação de frustração, porque normalmente elas estão envolvidas com o ego. E o ego, normalmente, ele é frustrante no final, porque quando a gente percebe que a gente não tem essa prisão, né, com a divindade, a gente não está amarrado com a divindade e que a divindade não precisa da gente, dependendo dos conceitos que a gente tem na nossa cabeça, né, pode ser ali uma coisa triste, pode ser uma coisa difícil, mas para mim, o que eu aprendi na bruxaria é que essa é uma das maiores bênçãos da vida. Uma outra coisa que eu aprendi com a bruxaria também é que, pelo menos dentro das práticas mágicas, né, conhecimento é tão importante quanto a prática, tá? Nenhum nem outro é mais importante nesse processo, nessa jornada. Porque é uma coisa que, como eu falei no começo, né, a bruxaria ela não é uma religiosidade, ela é um ofício, ela é uma prática. Então, dentro dessa jornada, eu fui percebendo ali que a desconexão com as práticas mágicas, né, normalmente está ligado realmente com a falta de prática mágica. Então, essa foi uma coisa que eu aprendi com a bruxaria, de que a magia, né, essa energia que é usada na transmutação, ela é proativa. Outra filosofia, na verdade, que eu trouxe para mim com a bruxaria, que na verdade eu sempre tive, mas eu me encontrei abraçado ali dentro da magia quando eu iniciei minhas práticas, é de que eu sou o único responsável pelos meus atos. Não tem diabo nenhum me manipulando, não tem diabo nenhum ali fazendo ninguém, na verdade, cometer mal, crimes, coisas horríveis. As pessoas simplesmente são más mesmo, tá bom? Não tem. Eu vou arcar com as consequências dos meus atos. E hoje em dia, eu me sinto muito orgulhoso em olhar pra mim e falar, eu sou responsável por tudo isso. Eu não me importo com o que ninguém está falando, pensando, e eu tô pronto sim pra encarar qualquer consequência de qualquer ato que eu tenha cometido. As divindades não estão aqui pra receber a responsabilidade pelos meus atos, não estão aqui pra me proteger, até porque, né, a gente aprende na bruxaria que as proteções mágicas servem exatamente pra isso. Nenhuma divindade tem nenhuma responsabilidade sobre mim. Eu sou sim o único responsável por todas as minhas práticas e atos. Por isso que eu sempre falo, tá? Bruxaria, magia, requer coragem. Bom, eu não esperava que o vídeo ia acabar ficando tão longo, tá? Peço até desculpas por isso. Mas se você quiser, eu tenho mais algumas coisas que eu aprendi e eu posso trazer numa parte 2, tá? Se for o caso. Então deixa aqui nos comentários se você quiser saber um pouco mais. Então é isso, tá? Espero ter ajudado e tchau, tchau.